Você já começou a se interessar por alguém só depois que a pessoa mostrou interesse por você? Ou pior, né? Você já achou que estava indo tudo bem, mas do nada aí a pessoa perdeu o interesse? Gente, no reality, né, Solteiros Nunca Mais da Netflix, isso aconteceu com a Du e tá gerando muito reboliço, muita polêmica, né? E é por isso que eu decidi trazer novamente uma análise aqui sobre esse desfecho, né? Que quem acompanhou a série sabe. E aí eu te pergunto, será que foi do nada mesmo, né? Hoje a gente vai olhar para esse caso com um olhar psicológico e mais aberto, tá? Para tentar entender o que está por trás desse tipo de comportamento. Então vem comigo. Bom, o reality, né, coloca aí pessoas que têm certa dificuldade em interagir, né, tem dificuldade em interação social, vamos colocar assim. Eles pegam essas pessoas, fazem a seleção ali e precisam ser pessoas que nunca namoraram, tá? E colocam elas dentro de uma casa para se relacionarem e, quem sabe, encontrar o seu parceiro ou parceira ali dentro da casa, certo? E o que aconteceu é que um dos rapazes havia se interessado por uma das meninas, né? E ela posteriormente também se interessou. E por conta desse comum dos dois terem se interessado um pelo outro, o público começou a shippar o casal, falaram que eles combinavam, né? Até que, do nada, ele muda de ideia, tá? E começa a se interessar por uma outra participante. Gente, então vamos lá, né? Primeiro ponto importantíssimo para a gente trazer aqui para essa análise. Nós precisamos nos lembrar, né, que o reality show tem um roteiro ali, né? E a edição, gente, é que escolhe o que vai ser mostrado, né? Na ordem que vai ser mostrado, tá? E como vai ser mostrado. E isso pode parecer que alguém, diante do que eles editaram ali, né, no reality, parece de fato que o Chomok, né, mudou de ideia ali de forma repentina, quando na verdade pode ser, né, que isso foi construído aos poucos. Então, no caso do Chomok, o programa de fato mostra ele interessado, se declarando, fazendo de tudo para tentar um encontro ali com a Du, e do nada, bum, né? Há um desinteresse repentino. Parece cruel, parece raso, mas e se o processo foi o contrário? E se ele já vinha tendo dúvidas, mas na edição, né, segurou isso justamente para causar mais drama? Né? Se na verdade ali no contexto ele já tinha interesse na outra moça, mas não era mostrado, né? Então a gente precisa observar isso. E, gente, a verdade é que relacionamentos, né, são complexos e a televisão acaba simplificando. Então, isso nos leva ao segundo ponto que eu quero falar aqui, né? Um ponto mais profundo. A atração física é só a porta de entrada. Ela pode gerar um interesse inicial, mas o que sustenta um relacionamento é compatibilidade de valores, visão de mundo, propósito de vida, né? Então, muita gente ali culpou o Chomok, né, pelo desinteresse na Du. Mas será que isso foi, de fato, desinteresse ou só clareza? Né? Será que ele pôde, diante ali do relacionamento, da convivência, ele percebeu que apesar da Du ser linda, carismática, eles não estavam na mesma sintonia de vida? Gente, isso é muito válido, tá? Porque ali o que acontece? Ele fala a todo momento que tem interesse nela, né? E ele deixa claro que ela é a quem mais atrai. Porém, o que a gente vê é que após conversas, encontros, ele começa a se desinteressar. Então, este é um ponto que nós precisamos observar. Os valores, a conversa não bateu, né? O que é que não deu liga ali? Porque, a princípio, o que interessou ele foi a aparência física.
Tá? Então, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, esse tipo de situação pode acionar várias crenças disfuncionais, né? No caso ali da Du, como por exemplo, se ele gostava de mim, por que que mudou de ideia? Eu não sou boa o suficiente, a culpa é minha. E isso gera um ciclo de autocrítica, de insegurança, enfim, né? Mas é importante lembrar que o outro ter mudado de ideia não significa que você não tem valor. Só significa que ele percebeu que o encaixe ali não era ideal para ele. Né? E a gente precisa compreender que merecer alguém, a gente precisa que a outra pessoa também reconheça, veja o nosso valor por inteiro, não só pela aparência ali, né? Então, antes de julgar o Tchumok, eu sei que é difícil, ou qualquer pessoa que muda de ideia durante o processo de conhecer alguém, a gente precisa lembrar que relacionamento saudável começa com verdade, né? E às vezes a verdade é, não somos compatíveis, que foi o que a gente entendeu, pelo menos o que eu compreendi ali na série, né? No reality. Comenta comigo se você já viveu algo assim, né? Coloca aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de análise psicológica, né? Já deixa o like, se inscreva no canal, porque eu vou trazer muito mais por aqui, tá, gente? Então, em resumo, ele se interessou por ela fisicamente, como eu já falei, como o que deu para perceber ali, o que é super comum, né? A princípio é o que chama os nossos olhos, mas ao conhecer melhor, ele percebeu que os valores deles não batiam ali. Tá? E isso é algo que acontece na vida real o tempo todo. Então a gente precisa entender que relacionamento precisa de mais do que atração. Precisa de sintonia, de propósito, precisa de visão de mundo, rotina, tá? O que me incomoda é o julgamento, às vezes, superficial, né? No sentido, eu vi muita gente falando, ele foi babaca, como é que pode, né? A Dua é linda, e ela é mesmo, né? E ela tem os valores dela, ela vai achar uma pessoa que dê valor em quem ela é, não só no que ela aparenta, tá? Mas, talvez, gente, ele só tenha sido honesto. E isso, apesar de doer, é melhor do que levar uma relação adiante por pena ou por obrigação, tá? Agora vamos falar da Du, né? A reação dela, gente, me surpreendeu no melhor sentido da palavra, tá? Porque quando nós somos aí rejeitados, é muito comum a gente ativar ali o nosso mecanismo de defesa, né? A gente se fecha, a gente finge que não liga, a gente diminui o outro, né? A gente tenta devolver a dor na mesma moeda. Mas, gente, essa menina fez o oposto, completamente o oposto, né? Ela se permitiu sentir, e isso é sinônimo de força, né? Ela se mostrou vulnerável, gente. Como é difícil isso hoje em dia. Ela assumiu ali que ainda gostava dele, mesmo após a rejeição. Ela continuou falando do que sentia, né, sem tentar esconder, sem tentar se proteger com ironia, com desprezo, com autopiedade, tá? E isso, né, falando psicologicamente aí, é um sinal de maturidade emocional, tá? Porque vulnerabilidade, gente, não é fraqueza, é coragem, é você ter força de não se anestesiar, entende? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que sentir dor, né, é parte do processo de ressignificação. Quando você evita a dor, você bloqueia também a cura, entre aspas, digamos assim, né? E o que a Du fez ali foi um caminho de coragem emocional, né? Tem uma autora, Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade e ela fala que a vulnerabilidade, né, é o berço aí da inovação, da criatividade e da mudança, né? E na minha opinião, é também o berço da autenticidade, maturidade, sabe? E isso, né, só é possível com autoconhecimento. Quando você se conhece, você não precisa mais fingir, você não precisa fingir que tá bem, tá? Para ser aceito, para ser aceita ali. Você consegue sustentar a sua dor, né, sem se desintegrar, sabe? Você consegue sentir sem perder a dignidade. E você consegue sair desse lugar mais forte, mais consciente, mais inteira, né? Claro que não é fácil, né? A gente vê ali ela sofrendo e é doído, tá?
Então, eu acho que o ponto principal, ao invés de julgar quem muda de ideia ou quem se permite sentir, que tal a gente olhar para tudo isso como um espelho, né? Você se permite ser vulnerável quando sente dor? Ou você veste ali uma armadura emocional para não parecer fraco ou fraca? A Du, gente, não se humilhou ali, tá? Ela, pelo contrário, se mostrou humana, se mostrou forte, corajosa, madura, né? Não sei, comenta comigo, o que vocês acharam, sabe? Porque eu achei muito bonito a forma com que ela sustentou tudo aquilo, né? E eu quero saber a sua opinião, tá? Se esse conteúdo te tocou, deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou do final ali, como findou o reality, né? Enfim, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar analisando reality, séries, comportamentos, com esse olhar da psicologia, que torna tudo mais fácil, né, e sem filtro. Gente, inclusive, né, se você quer se conhecer, Gabi, eu quero olhar pra mim, sabe? Eu quero entender minhas vulnerabilidades, meu ponto forte, enfim. Eu quero me fortalecer emocionalmente. Gente, eu preparei um e-book sobre autoconhecimento, tá? E eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você. Certo, gente? Então é isto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.